podcast é um testamento de ideias. E para você que nos acompanha, espectadora, espectador, eu tenho um imenso orgulho, honra, alegria. Aliás, eu não sei nem se eu tenho passaporte e roupa para isso, Nabila. Eu não tenho, não. Verônica, que honra tê-la aqui. Seja bem-vinda ao nosso Papo de Progresso. Muito bom. Estou muito feliz de estar aqui com vocês também. Obrigada pelo convite e espero que eu possa contribuir com esses testemunhos aí. Mandar um abraço pro senhor Rodrigo, que deixou uma semente intencional no episódio. A melhor maneira de aprender é conviver, né? Sim. Meu mentor, Rodrigo, meu super mentor, querido. Muito feliz pela indicação e, de fato, uma pessoa que se letrou racialmente, uma pessoa aliada, que está sempre com a gente nessa disputa da questão racial, né? Porque é uma disputa. E assinando cheque, é isso, porque a gente precisa de ação também, né? Para você que nos ouve, nos assiste, nos vê, um pouquinho do que está por vir nesses instantes. Verônica Vassalo, neta da dona Odete e filha da dona Valquíria, gerente de diversidade, equidade e inclusão do Pacto Global da ONU, Rede Brasil, assistente social, professora universitária, pesquisadora e consultora de equidade, diversidade e inclusão, coordenadora da área de projetos da Tri Diversidade, especialista em psicologia organizacional e educação para relações étnico-raciais, mestre em serviço social pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, PUC, pós-graduada em Direitos Humanos pela UFABC, Universidade Federal do ABC. Faltou coisa aí, hein? Sou peixes ascendente escorpião. Meu senhor Tá Jesus. Olha só. E o melhor de tudo, já convidou pra nós, a gente se convidou aqui pra uma feijuca lá em Diadema, né? Sim, no Seu Francis, melhor feijoada da cidade. É o cara mais simpático da cidade de Diadema. Verônica, primeiro eu quero te agradecer pelo alinhamento que nós fizemos, por ter esse privilégio de ao meu lado aqui na Bila, um grande amigo, ator, modelo, jogador de basquete, criativo, uma pessoa amada no segmento da moda. Uma grande honra ter você aqui comigo, meu amigo. A honra é toda minha estar aqui. Verônica, na prática a teoria é sempre outra. Sempre. Eu sei que devem te perguntar de manhã, de tarde, de noite o que é diversidade no jogo Jogado da Vida. Eu vou começar falando do que eu aprendi em casa. Eu aprendi muita coisa em casa, os ditados populares da minha mãe. Ela fala assim, falar até papagaio fala, quero ver fazer. Porque tem um monte de gente falando sobre diversidade, sobre equidade e inclusão. Inclusive, as pessoas falam muito, né? Ah, mas isso é tendência. Eu falo, gente, não é tendência histórica, é pendência histórica, né? A gente tem uma dívida histórica, de fato, com a diversidade. Mas o que é diversidade? Todos somos diversos, ninguém é igual a ninguém. Aprendi em casa também. Os dedos das mãos são irmãos e são iguais. Né? Minha mãe falava muito isso, comparando com as minhas irmãs. Então, diversidade, todos nós somos diversos. É uma característica humana. Ninguém é igual a ninguém. Claro que a gente tem algo que nos conecta. Todos somos da espécie humana, mas dentro dessa espécie tem uma gama de diversidades que a gente precisa considerar. E que não são só as diversidades físicas, né? Que a gente consegue perceber imediatamente. Eu posso olhar aqui e falar, eu estou falando com dois homens, estou falando com uma pessoa negra, uma pessoa branca, eu estou falando com uma pessoa alta, uma pessoa baixa. Tem coisas que a gente não consegue perceber se a gente não conviver com as pessoas, se a gente não conhecer de uma outra perspectiva. O que você gosta de fazer? Né? O que você lê? Né? O que você ouve? Né? Quais são seus sonhos, seus planos? Então, acho que falar de diversidade é ir para esse lugar. Mas, no que eu venho fazendo, a gente coloca na conta as desigualdades sociais, que aí é uma outra coisa. A questão é que a gente vive numa sociedade que utiliza essas diferenças para... como que eu posso dizer? Para valorar as identidades. Positivar algumas identidades, negativar outras identidades. Então, se eu sou uma mulher, negativamente, socialmente é negativo. Se eu sou uma pessoa negra, já tem um ponto a menos ali, socialmente falando. Se eu sou um homem hétero cis branco, eu estou no topo da pirâmide, né? Então, acho que falar de diversidade, a gente precisa trazer para essa conversa as desigualdades também, né? E aí eu falo isso porque eu sou uma mulher periférica, preta, né, da cidade de São Paulo,
neta da Dona Odete, como eu já falei, e acho que precisa se colocar nessa conta, né? De que diversidade a gente está falando? E é bem interessante que às vezes eu estou nos lugares, né? Principalmente eu ando muito nas empresas, as pessoas falam, vamos trazer mais diversidade. E aí eu falo, nossa, que interessante, as pessoas não se colocam nessa conta, né? O que é diversidade? Porque você é o diverso, né? E aí, às vezes, quando falam isso como pessoas negras, a gente está falando de mais de 56% da população. Isso não é o diferente, isso é o normal. Então, eu sempre penso muito sobre isso. Todo mundo é diferente, todo mundo é diverso, né? Minhas sobrinhas ouvem aquelas musiquinhas infantis e falam que, né? Você é diferente, você é especial, todo mundo tem as suas diferenças. Todo mundo é diferente. A questão é o que a gente coloca nessa conta da diversidade, né? Então, acho que tem outras questões de inclusão ou exclusão das pessoas, né? Mas é uma característica humana. Tem um cara que eu gosto muito, Edgar Morin. Ele é incrível, centenário francês, está vivo lá em plena atividade intelectual. Minha orientadora do mestrado estudou com ele e ele tem uma metodologia, né? Uma obra chamada O Método, inclusive. Tem vários livros, A Vida da Vida, A Morte da Morte, e ele fala muito sobre isso, que a gente não aprende sobre diversidade na escola nem na universidade. Inclusive, ele tem um livro incrível chamado Os 7 Saberes da Educação do Futuro, que ele vai falando o que é diversidade, né? Ela vai para além dos fenótipos, do que a gente percebe imediatamente, né? Tem outras questões que a gente precisa considerar, e é cíclico, né? O indivíduo alimenta a sociedade alimenta o indivíduo alimenta também a sociedade e a gente vai se retroalimentando, né? Então ele vai trazendo essas perspectivas de uma forma bem profunda, porque falar de diversidade hoje está muito raso, né? Todo mundo está falando disso, mas o que é essa tal diversidade? O que de fato no jogo jogado funciona? Ou pode funcionar melhor e de forma intencional? De forma intencional, eu sempre gosto, acho que o Rodrigo até falou isso, que é uma coisa que eu ensinei para ele, do teste do pescoço. Né? Simples, olha para um lado, olha para o outro. Quem está faltando? Quando você vai num restaurante caro, as pessoas negras elas estão se divertindo ou estão te servindo? Quando você vai num show, as pessoas negras estão trabalhando ou estão lá se divertindo? E aí, se a gente fizer outras leituras, tem pessoas trans, tem pessoas com deficiência, tem pessoas 50 a mais, tem pessoas da comunidade LGBTQIA+. A gente perceber quem está faltando. A gente fica muito na nossa bolha, né? Acho que o primeiro passo para mim, para a efetividade de uma transformação social, é perceber. E aí é olhar com qualidade. Se eu não olhar com qualidade, nossos olhos se acostumam. Não? Tem um poema da Marina Colassani que eu gosto muito, que é A gente se acostuma a se acostumar. Que é lindo, inclusive tem até vários vídeos sobre esse poema. E ela vai falando isso, que nossos olhos vão se acostumando. Todos os dias eu passo na rua, eu vejo uma pessoa em situação de rua e, eu só passo, como se fosse um saco, sabe? Tem um estudo de um professor há muitos anos atrás na USP, que ele falou assim, olha, como os uniformes deixam as pessoas invisíveis. E aí ele era um professor super renomado, ele resolveu colocar o uniforme das pessoas que trabalhavam na limpeza. E ninguém reconheceu ele. Por quê? Porque as pessoas, né, não olhavam através após o uniforme. Parava ali no uniforme. Então, a gente faz isso o tempo todo. Quais são os corpos que são matáveis, os corpos que são os corpos indesejáveis? Por que quando eu vejo uma pessoa negra em situação de rua, eu acho normal, mas quando eu vejo um cara branco em situação de rua, eu falo que ele é um mendigo gato? Os meus olhos se acostumaram a ver algumas coisas, né? Outras não. Quantas vezes eu fui, de fato, confundida em algum momento, sabe? Eu estou lá na universidade, mas você trabalha aqui? Não, eu vim depositar minha dissertação. Né? Você trabalha aqui? Não. Né? Eu estou no pacto hoje, né? Mas você leu o material do pacto? Sim, foi eu que escrevi. Então, a gente vai construindo esses olhares que são racializados, que são direcionados, que vão valorando as identidades, né? O que é o certo, o que é o errado, o que é o belo, o que é o feio, o que é o aceito, o que não aceito. A nossa comoção é seletiva também, né? Então, acho que o primeiro passo para mim é desacortinar o nosso olhar, que eu falo que eu gosto muito de usar esse conceito de descolonizar os nossos olhares. Se eu descolonizo os meus olhares, eu descolonizo os meus saberes e os meus fazeres quando eu me relaciono com as pessoas.
Aquela máxima do Freud, né? O Freud fala pensar, sentir e agir. Se eu descolonizar aqui, eu vou descolonizar o que eu vou falar e o que eu vou sentir e o que eu vou fazer. Então, acho que esse é um exercício cotidiano, sabe? Como que a gente descoloniza os nossos olhares. Então, eu gostaria de te perguntar uma coisa. De tudo que você falou aqui, a gente fala bastante de propósito. Propósito, eu acredito que vem muito de toda a nossa trajetória, de tudo que a gente vive, de tudo que a gente vê e como isso impacta na nossa vida. E aquilo vira o nosso propósito, aquilo abre caminho para essa direção do nosso propósito. Eu gostaria de saber o que a Verônica gosta de fazer, o que a Verônica gostava de fazer lá na infância dela e como isso tem a ver com o que a Verônica faz hoje. Nossa, que pergunta profunda. Mas você sabe que eu refleti sobre isso sempre no final do ano, né? A gente reflete, pensa quais são as novas do próximo ano. Eu sempre faço as reflexões. Eu até fiz uma postagem no Instagram falando sobre isso. Porque aí no final do ano eu fui na casa da minha família, com as minhas tias, com a minha mãe. E aí eu vi uma foto minha com 7 anos de idade. E aí passou um filme na minha cabeça, né? E aí, no mesmo tempo que eu encontrei aquela foto, eu tinha recebido meu crachá de gerente de diversidade do Pacto Global da ONU. E aí eu falei, gente, o que aconteceu aqui no meio do caminho, sabe? Quem que era essa Verônica? O que essa Verônica de 7 anos falaria para essa Verônica de 42, sabe? Não tem uma resposta fechada. Um beijo pra terapeuta, né? Mari, eu te amo, tá? Não me larga. Aliás, vamos pegar um gancho. É um bom momento pra mandar um salve pra Noemi? Pode mandar um salve pra Noemi. Ela Minha merece. terapeuta também, não largo ela nunca. Não dá pra abrir mão dela. Mas foi exatamente essa reflexão que eu fiz. Falei, gente, de onde eu vim, né? Sabe, o que dessa menina de 7 anos tem nessa Verônica adulta hoje, sabe? E com o meu propósito. Porque eu tenho privilégio, isso para mim é um privilégio, eu conseguir materializar no meu trabalho, meu projeto ético-político, que eu acredito, meu propósito de vida. E aí eu fui fazer esse caminho inverso. A minha casa era um centro comunitário. Eu morava num bairro periférico e aí, né, não tinha acessibilidade, não tinha nada ali. E minha mãe criou uma igreja ali, uma comunidade para fazer orações. Isso virou uma igreja, inclusive. Isso foi crescendo, virou, de fato, uma comunidade muito maior. Virou um espaço físico, inclusive, que existe até hoje, Comunidade de São José. E aí minha mãe era líder do grupo de jovens, minha mãe era líder da pastoral da criança, minha mãe fazia visitas nas comunidades quando tinha enchente, quando tinha alguma situação de violência. Minha casa era lugar de entrega de cesta básica. Então, eu me vi nesse lugar o tempo todo. E eu acompanhando a minha mãe. Aí, quando eu fiz 17 anos, eu entrei na faculdade de serviço social. Eu não conhecia nenhuma assistente social, nunca tinha sido atendida, eu não conhecia. Aí eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu escolhi esse curso? Eu sabia que estudar era o lugar de eu transformar a minha vida e a vida da minha família. Porque eu ouvi isso na minha casa. Meu pai e minha mãe falavam assim, você precisa estudar. Eu não queria ficar atrás de um balcão. Isso era uma meta. Porque todos os meus amigos não tinham opção. Todo mundo ia trabalhar no McDonald's, né, atrás de um balcão. E eu falei, não, eu quero estudar. Minha mãe e meu pai não tinham condições de pagar uma escola particular, mas o que eles faziam? Vou te colocar na melhor escola na região central. Nem que você tenha que andar de ônibus, andar mais a pé. Né? E aí eu falei, caramba, entrei na faculdade e aí eu entendi que eu tenho uma referência da família. A minha avó fez a mesma coisa. A minha avó fundou uma igreja no bairro dela. E a igreja tem um poder muito grande social, né? Então, é um lugar de distribuição de cesta básica, de apoio, não só espiritual, mas todos os tipos de apoio. Então, eu cresci nessa atmosfera. Tudo sempre foi muito coletivo na minha casa. Minha casa também era um lugar que todo mundo que vinha de outro estado, parente ou amigo do parente, que não tinha lugar para morar, morava na minha casa. Então, minha casa sempre recebia pessoas diferentes, de lugares diferentes. Então,
isso formou quem eu sou hoje, sabe? Eu sou muito do que minha avó foi, por isso que eu gosto sempre de me apresentar falando que eu sou neta da Dona Odete, filha da Dona Valquíria. E hoje se conecta muito com o que eu faço, assim, trabalhar com direitos humanos, de olhar coletivamente, nada é sobre mim. É sempre sobre as próximas gerações. Eu tenho que honrar quem veio antes, sabe? Os meus ancestrais. Teve muita gente que morreu, inclusive, para eu existir hoje. E eu tenho uma responsabilidade com quem veio antes de honrar esse legado e tenho uma responsabilidade com as gerações futuras. Eu tenho 5 sobrinhas e sou apaixonada por elas, inclusive. Beijo, sobrinhas. Pode mandar beijo? Beijo. Pode, com certeza. Verônica. A te amo vocês. Verônica, tem um ponto interessante. Eu lembro um ano quando eu fui pegar minha fantasia no camisa verde e branco. Carnavalesco. Aquela coisa boa, desfile. E a escola, na questão da gestão, estava passando por grandes desafios. Porque o carnaval ele tem uma responsabilidade cultural, social, tem uma visão de antropologia. Eu fiquei sabendo que você é amiga do Claudinho, de Oliveira do Soueto. Ai, ele é incrível, né? Dançava samba rock com ele. Eita. No Templo Bar, ele tocava à tarde, eu ia pra lá, a gente se divertia. Ele tocava, descia e vinha dançar, e era muito legal. E quando eu fui retirar a fantasia, veio um senhor que estava na bateria há pelo menos uns 40 anos. Eu, os amigos de futebol, classe A, aproveitar para mandar um grande abraço pro Fernando, pro Lipe, toda a galera da Barra Funda. Alô, Barra Funda! E esse senhor, ele virou para mim e falou assim, vocês têm noção que há 30 anos atrás nós apanhávamos É isso. por sermos sambistas? E olha aí quem abriu o caminho. Para a gente estar agora na Sapucaí, desfilando. É muito louco isso. E eu sempre faço essa conta, assim, sabe? Pensar que eu só tenho 4 gerações que me afastam do período escravocrata. 4 gerações. É muito pouco. Né? A minha tataravó foi uma mulher que a gente ouvia na família que foi laçada na selva. Ela era uma mulher indígena e que provavelmente foi sequestrada e estuprada. Né? Então, assim, é muito próximo esse passado ainda, sabe? E entender por que eu sou a primeira pessoa da minha família a entrar numa universidade, a fazer um mestrado, a conseguir alcançar alguns lugares, tem origem nessa história, né? Nessa falta de oportunidades, nesse processo de desumanização, né? Porque a gente está falando de desumanização também, né? Então, é muito complicado. Por isso que eu gosto muito de honrar, sabe? Quem veio antes. Sempre falar de onde eu vim. Eu nunca me esqueço. E aí tem muito a ver com o meu propósito, sabe? Independente de onde eu tô, sabe? Semana passada eu estava em Genebra, eu estava em Paris no final de semana, mas eu nunca me esqueço de onde eu vim. E eu sempre tento me conectar por que eu tô aqui e com quem que eu tô, né? Que dizem aí, tem um ditado que diz que mais importante do que a guerra são as pessoas que estão com você atrás da trincheira, sabe? Então, eu nunca me desconecto disso. Ontem eu estava com uma amiga que eu não via há muito tempo, que ela era do mesmo bairro que o meu. E ela falando comigo, ela falando com muito orgulho. Hoje mesmo ela mandou uma mensagem, Verônica, que orgulho de ver você onde você tá. Eu não tive a oportunidade de estudar e agora eu tô super animada. Ela colou em mim, falei, cola em mim, que vamos lá. Você tem tempo, você vai estudar, você vai fazer o que você quiser da sua vida, assim. Então é super bacana. Eu nunca quis perder isso, assim, sabe? Não moro mais no mesmo bairro que eu nasci, mas eu tenho muitos amigos lá ainda, sabe? Tenho pessoas que eu considero da família, de fato, são muito próximas, uma relação que não é biológica, mas é uma relação de afeto. E eu nunca me esqueço de onde eu vim, sabe? Eu sempre tento me reconectar com isso, porque é muito fácil se perder. Se deslumbrar com as coisas, sabe? Então eu sempre fico de onde eu vim, por que eu tô aqui, com quem que eu quero estar, sabe? Eu acredito que esse caminho do autoconhecimento, além de salvar a vida, ele ajuda a trazer clareza para nós não julgarmos, observarmos os padrões e não repetirmos. Sei que eu tô falando com uma pessoa que tem psicodrama nesse vasto currículo. Te chacoalhou observar os clusters, observar os padrões comportamentais, deixar ir o que não é seu e buscar fazer diferente? Acho que no começo, eu tô pensando numa situação que me chocou muito. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, sou assistente social, né? Então, assim, eu trabalhei em urbanização de favelas. Eu entrava em lugares, naquela época não tinha celular com fotografia, essas coisas, eu entrava em lugares que eu falava, não, ninguém mora aqui. Eu não tô falando de lugares longe, tô falando de São Paulo, tá? Eu entrava em Heliópolis, trabalhei em Heliópolis, Paraisópolis, eu falava, não, ninguém mora aqui, não é possível, sabe?
Eu fui sequestrada por bandidos e vamos dar uma volta, sabe? Vamos lá. De chegar alguém no plantão com a faca no pescoço de uma criança, pedindo moradia. Eu já passei por coisas assim. E aí, assim, super assustadoras, né? Mas, assim, dentro do território das pessoas. Para mim foi uma escola de vida estar dentro dessas comunidades, assim, porque você está dentro do território, as pessoas vivem ali. Você não vai ver só a questão de moradia, você vai ver a questão de saúde, de gênero, de pessoa idosa, criança, adolescente, etc, etc. Quando eu fui trocar por trabalho em empresa, fui trabalhar em empresa, a primeira coisa eu levei um susto. Eu lembro que eu estava atendendo as pessoas, colaboradoras, uma grande empresa, e aí a pessoa falou, mas o carro que foi me buscar em casa não é um carro 2012, é um carro 2010. Aí eu entrei em choque, né? Eu falei, oi? Eu acabei de sair de uma situação que as pessoas não tinham o que comer, não tinham onde morar. Eu vi idosos morando numa guarita sabe essas guaritas de estacionamento? Que o colchão não ficava reto no chão, ficava envergado na parede. E aí eu levei um choque, sabe? E aí eu falei, não, peraí, eu entendo que são direitos adquiridos de algumas pessoas, que são realidades diferentes, mas como que eu vou me movimentar ali, sabe? Não esquecendo que, independente, se eu trabalho em empresa, eu trabalho com direitos humanos, mas para quem que... Direitos humanos para quem? Eu sempre me pergunto isso, assim, sabe? Onde eu quero chegar? Eu quero que uma pessoa preta periférica tenha a oportunidade de entrar numa grande empresa e acessar um cargo de liderança. Eu quero que uma pessoa trans consiga fazer, né? Ultrapassar, por exemplo, a expectativa de vida. A expectativa de vida de uma pessoa trans é 35 anos. 35 anos. E se você vai ver uma pessoa trans preta, é 28 anos. Então, eu sempre tento me conectar com o que eu acredito e que é coletivo, sabe? E aí tem um movimento também de olhar para mim, sabe? Verônica, quem você é, de onde você veio e como foi importante você ter oportunidades para você chegar onde você está e você construir oportunidades para que outras pessoas também consigam chegar. Então, é um misto de coisas, né? Não tem como separar a Verônica profissional que trabalha com direitos humanos e a Verônica, filha da dona, né, filha da dona Valquíria e da dona Odete. Não tem como separar isso, é uma coisa só. E o ambiente corporativo, estou aqui com uma colega que também busca essa questão de uma consciência maior para pessoas que têm a certificação de CHO, Chief Happiness Officer. Poxa, eu chego na Coab 2 em Itaquera, um amigo meu, se eu falo isso, ele dá uma voadora, né? O cara fala, Gabriel. Fala minha língua, me respeita. Quando você sente um engajamento no seu trabalho, quando você sente fazendo aquilo que você faz, os seus olhos brilharem. Porque eu vejo pessoas falando, nossa, 4 days a week, é importante trabalhar 4 vezes por semana, é importante olhar e criar um letramento de felicidade. Eu falei, última vez que você entrou no Uber, você perguntou como está a pessoa? Eu tenho pelo menos 5 amigos que trabalham no Uber. E aqui eu venho para um olhar que é o lado acadêmico, que você sabe que eu gosto. Como você chegou na sua problemática de mestrado e como que foi? Passei. Olha que sorrisão! Eu tô na semana de comemorar. Eu tô assim, nossa, eu tenho que comemorar onde eu cheguei, sabe? Porque às vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente se desconecta desse caminho, da trajetória. E o caminho é muito importante também, sabe? Então eu tô nesse lugar. Não, tem que lembrar que eu fiz isso, que foi difícil, até para valorizar também algumas coisas. Não que eu acho que a gente tenha que sofrer. Eu não sou dessa crença de que tem que sofrer para poder chegar enquanto eles trabalham, enquanto uns dormem, você trabalha. Não. Eu quero dormir também. Necessidade fisiológica. Mas foi um processo, né? Assim, acho que acho que tem berço da minha mãe, sabe? De tipo, minha mãe quando voltava da faculdade à noite, fazendo FIES, eu tinha a bolsa do FIES. Minha mãe ficava lá no ponto de ônibus me esperando, sabe? Podia estar chovendo, podia estar trovejando, ela estava lá, no frio, no calor, ela estava lá. Então, acho que honrar isso, sabe? Eu sempre tive muito esse lugar de, tipo, eu preciso devolver esse esforço que ela fez, sabe? E ela fez porque ela abriu mão de muitas coisas para que eu tivesse uma vida melhor do que a dela, sabe? Então, acho que foi muito, muito nesse lugar. Quando eu fui fazer o mestrado, já tinha passado um tempo, assim, né? Porque eu nunca parei de estudar. Eu terminei a faculdade, eu entrei muito cedo, eu entrei com 17 anos na faculdade de serviço social. Entrei naquela pilha. Por que você está fazendo serviço social? Eu falei, não, porque minha casa é no centro comunitário. Eu entendi isso. Eu falei, tá bom. E amei o curso, faria 1000 vezes de novo. E aí, depois, eu fui fazer psicologia organizacional, porque eu sempre gostei de psicologia. Minha irmã mais velha é psicóloga, inclusive.
E aí eu gostava muito de trabalho, sempre gostei de coletivo, sempre gostei de trabalhar em grupos. Eu não gosto de atendimento individual, até faço, mas não gosto. E aí eu fui buscando outras coisas, mas eu queria ter estudado na PUC. Só que naquela época a PUC era muito cara para mim. Os meus salários eram o valor que eu pagava a mensalidade da faculdade. Eu falava assim, gente, é isso. E aí eu fiz uma cruz no chão. Falei, quando eu tiver possibilidade, eu vou estudar na PUC. Aí depois de 14 anos eu fui fazer a prova do mestrado. Aí cheguei eu lá na prova do mestrado, foi muito engraçada essa história. E a minha amiga que estava comigo em Paris, a gente estava lembrando isso e comemorando, porque a gente se conheceu no dia da prova do mestrado e ela está fazendo doutorado na França. E aí ela, super mais jovem do que eu, 10 anos mais jovem, ela sentada aqui do lado, oi, tudo bem? Tô fazendo a prova, a gente esperando para começar. Ela falou, ai, menina, acabei de me formar em serviço social, eu tô vindo 6 meses como aluno ouvinte. Eu falei, fudeu, não... ai, não posso falar palavrão? Vocês editam? Aí eu falei... É isso que vai, é isso que vai. É isso que vai. Eu falei, agora, não vou passar. Ela acabou de se formar, ela estava como ouvinte, eu tinha uns 14, 15 livros para ler, eu não li, eu tinha lido na época da faculdade há 14 anos atrás. Falei, não vou passar. Aí eu comecei a prova na época do Temer, né? Eu comecei primeiramente fora Temer. Leve. Leve. Eu falei, vou zoar, não vou passar mesmo, primeiramente fora Temer. Escrevi o que eu tinha que escrever. Fui embora. Falei, não vai ser dessa vez, né? Mas depois eu tento de novo, pelo menos eu sei como é o processo, tá? Aí eu recebi a ligação da PUC. Ai, Verônica, você quer vir fazer a matrícula, tá? Eu falei, não, mas é caro, né? O mestrado tá muito caro, na PUC, inclusive. Eu falei, não, tem bolsa, que não sei o que lá. Ela falou, querida, você passou em primeiro lugar. Aí eu assim, sabe quando você fica olhando pra trás? Será que fui eu mesmo? Tipo... E aí ela falou, tem 2 bolsas, inclusive eram 2 mulheres negras. Eu passei em primeiro, e em segundo passou uma colega que é de Angola, a Bia. E aí ela falou, tem 2 vagas, 2 bolsas, você passou em primeiro, você tem bolsa, querida, você só vai. E foi incrível, né? Mas é esse lugar de se conectar com a sua história, né? Eu fiquei 14 anos sem ler literatura de serviço social, mas eu nunca parei de estudar. E a gente não perde conhecimento. E é uma junção bonita, lágrima, letras com sangue, vivências. É tudo. Aí você fala, gente, que é isso? Tanto que eu tava lá, e aí essa minha amiga entrou no mestrado comigo, ela falou, eu passei em terceiro. E ela foi fazer bolsa sanduíche na França, a Aline, querida. E agora tá fazendo doutorado lá, e aí ela lembrou, ela falou, quando eu depositei minha dissertação, porque foi muito difícil o meu mestrado, eu passei muitas situações de racismo. Eu não tinha nenhum professora negra, a minha orientadora procurava bolinha no meu cabelo. Ela falava comigo com voz infantil. Eu, nega véia já, era uma das mais velhas da turma, e ela assim, oi, você é tão fofinha, nossa, você é tão estilosinha. E eu falei, gente, não é possível. Né? Eu lembro que eu frequentava aulas com a Aline, é uma mulher branca, e aí tinha uma professora de ética que eu amava, eu amo o tema de ética. E aí eu adorava a aula dela, sabe? E ela ficava assim, Verônica, você tá entendendo? E eu tava entendendo tudo, porque eu amava a aula. A Aline do meu lado, Verônica, me ajuda, pelo amor de Deus, não tô entendendo. E aí a Aline falava, Verônica, sério que ela tá perguntando isso pra você? Tem 30 alunos na sala, você é a única negra, e ela tá perguntando se você entendeu, e tem um monte de gente que não tá entendendo bulufas que ela tá falando. Então, assim, foi isso o tempo todo. Eu lembro que quando eu depositei minha dissertação, a Aline estava na França e eu liguei para ela chorando. Aline, eu depositei, que não sei o que lá. E eu chorava, mas era um choro de alívio, porque eu sabia que eu precisava estar ali, sabe? Teve momentos que eu quis desistir, vários momentos. Tem uma amiga também que estava fazendo doutorado na época, porque as pessoas pretas vão se aquilombando, são poucas e se aquilombam, né? Isso que fortalece a gente, né? O negro não consegue sobreviver no mundo branco sozinho, ninguém consegue. E aí a gente se aquilombando, teve um dia que eu estava muito brava, falei, nossa, tá difícil, porque todo dia é racismo, todo dia é uma piada, todo dia é um silêncio, todo dia é um olhar, todo dia, sabe? São coisas violentas até, porque o racismo é violento. E aí ela pegou e me chamou numa salinha, nunca me esqueço. Ela falou, Verônica, pode parar, engole o choro. Para, engole o choro, porque esse é o plano. O plano é tirar a gente desses espaços. Você precisa desse diploma para você ocupar outros lugares e você mudar o sistema por dentro. Nunca me esqueço do que ela me falou. Eu falei, é verdade. Ela falou assim, igual minha orientadora, era uma pessoa que falava que era contra as cotas raciais. Falava que a moça que trabalhava na casa dela tinha essa cor aqui, ó. Né? Ela me mostrava fotos de crianças do continente africano. Olha esse daqui, sabe?
numa coisa meio, sabe, parecia uma vitrine de zoológico para ela. Mas ela tinha um conhecimento que eu precisava. E aí eu engoli seco, foi difícil, porque o racismo rasga a gente, né? E fui, peguei o título e é isso. Cheguei. Qual foi a sua problemática no mestrado? O que eu estudei, eu entrei com uma outra problemática, né? Porque eu estudava, eu sempre gostei de educação, né? Eu dei aula há muito tempo e aí eu queria estudar sobre o EAD, chegou lá dentro, sofrendo os racismos que eu sofri, eu falei, porque assim, o serviço social, qual que é o objeto de estudo do serviço social? Questão social. Como falar da questão social sem falar da questão racial? O nó da questão social é a questão racial. E eu falei, não é possível que a gente não fala sobre isso, não tem uma disciplina sobre isso, a gente não fala sobre isso. E aí eu resolvi estudar a descolonização do currículo, a importância da formação acadêmica, né, da questão racial na formação acadêmica, e questionando o próprio serviço social. E aí eu fui ler todas as diretrizes curriculares, desde a década de 90, nunca apareceu a palavra racismo. Como que você discute a questão social sem falar da questão racial? Ah, tem uma disciplina de formação histórica. Tá, como vai falar disso sem falar de colonização? E aí o meu questionamento foi nesse lugar, questionar a própria universidade. Foi um desafio, porque eu fui contra, eu estudava na faculdade, que foi a primeira de serviço social do Brasil. Então, assim, que todas as professoras falam que são super progressistas, mas ninguém abre mão do seu privilégio, não tem uma pessoa negra lá, né? Então, o meu questionamento foi esse. Como que a gente descoloniza os nossos currículos? Quando eu trabalhava na habitação, quando eu chegava numa comunidade, eu vi um monte de gente preta e eu não sabia explicar. E eu achei que a faculdade ia me explicar isso. Sabe quem me explicou isso? Os movimentos sociais. Quando eu estava na faculdade, eu falei, não é possível. Não é só pobreza, tem cor aqui, tem raça. Não é possível só as pessoas pretas são mais pobres. Eu via isso. Nasci na periferia, sou de uma família preta, e você ia para alguns lugares, alguns bairros, só tinha gente branca. Ah, no Brasil não tem segregação. Só se você, não sei que país você vive. Tem lugar para preto, tem lugar para branco. E aí eu queria essa resposta, e o serviço social não me deu essa resposta. E aí eu fui para a Educafro, eu fui para a Uniafro, fui dar aula, fui fazer aulas, e esses lugares que me formaram enquanto uma mulher negra. Olha a importância dos movimentos sociais educadores, que a Nilma Lino Gomes, que é uma escritora intelectual que já foi ministra, fala isso, né? Movimento Negro Educador, é o nome do último livro dela, inclusive. E aí ela fala assim, os movimentos que vão educando a gente, sabe? Então, foi nesse lugar. Não foi na academia, porque a academia é extremamente racista. Extremamente racista. Em toda a minha base de literatura da universidade, não tinha um autor negro. Eu ouvia que eu não tinha uma escrita acadêmica. E eu falava assim, se minha mãe lê e minha avó lê minha dissertação e entender, eu fiz o meu trabalho, não é para você entender. Porque a linguagem da academia é para excluir as pessoas. Às vezes eu lia e falava, gente, o que vocês estão falando? Até eu ficava assim, gente, será que eu não estou entendendo mesmo? Mas é uma linguagem para excluir mesmo, né? Para criar, de fato, um monopólio ali da palavra, da narrativa. A universidade sempre foi racista. Então, eu fui fazer esse contramovimento. Então, eu fui atrás de autores que não estavam dentro da bibliografia. Eu fui trazer Carolina Maria de Jesus, eu fui trazer a Nilma Lino Gomes, eu vim trazer a Neuza Souza Santos, eu fui trazer o professor Munanga, eu fui trazer o Muniz Sodré, que fala de pensar na Go, inclusive, que é um livro incrível, que ele fala, será que a gente só tem uma forma de pensar o mundo? Eu não estou negando a contribuição europeia, eu só estou dizendo que tem outras formas de se pensar o mundo. E aí ele traz essa provocação, inclusive a capa do livro é um tambor. É lindo, assim. Lindo, lindo. Então, é isso. Gabriel. Eu sou faladeira, viu? Se deixar... Vamos fazer uma coisa, Verônica? Vamos trazer uma pergunta pro Nabila, porque eu gravei um episódio com ele, tá no nosso canal. E hoje, no Brasil, ele é uma das referências da moda. E uma coisa que vovó me ensinou é que a humildade antecede a honra. Sim. Porque tem gente que precisa usar discursos. O sorriso dele é um bom argumento. Ótimo. Eu perguntei pra ele o que significava ser modelo. Ele falou, poxa, a hora que eu entendi que ser modelo da vida, além das passarelas, dos desfiles do trabalho, e que conectava com outras pessoas, fazer ele transcender, ir no Ibira, jogar basquete. Futebol não manda muito bem, não. Se você fosse realizar uma pergunta pro Nabila, qual seria? Eu iria perguntar nesse sentido, assim, tô formulando aqui, mas por que não se mostrar para o mundo? Vocês combinaram isso? Tá bom, vamos embora. Vocês combinaram isso.
Vou te contar uma coisa. Quando eu fiz a minha formatura na faculdade, eu tenho um tio que eu adorava. Ele gosta ainda, a gente tá mais distante, mas ele era o tio que levava a gente. Ele que me levou pra Barroca da Zona Sul, me levou a primeira vez pra desfilar. Ele tem uma energia absurda, assim, capoeirista, super atleta. Ele desfilava em 5 escolas, eu desfilei em uma, tava, não aguento mais, tio, tô exausta. Não, daqui eu vou te deixar em casa e vou lá pro litoral, vou pular, né, carnaval lá no litoral. E ele foi na minha formatura da faculdade. E eu nunca me esqueço do que ele falou, um homem super humilde, que não teve acesso à escolaridade, porque educação é uma outra coisa. E ele falou assim, minha sobrinha, um dia a gente tem que sair dos bastidores e ir pro palco. A gente precisa ser aplaudido. Eu nunca me esqueci do que ele falou. E toda vez que eu vou em algum lugar, alguém fala assim, Verônica, você precisa falar. Eu falei, vou sim. Vou com medo, mas vou mesmo. Vou com medo mesmo. Então, eu nunca me esqueci do que ele falou. E ele era a pessoa que sempre, sabe? Aquela pessoa que tá atrás da coxinha que empurrava. Vai, fala. Depois lá você decide o que você vai fazer. E é isso, assim, sabe? Se alguém falar, senta ali numa nave espacial, primeiro você senta, depois você pergunta por que Pra onde te convidaram, pra onde a gente tá indo, por que eu tô aqui, Que botão primeiro a que gente liga. senta. Mas eu fiquei pensando muito nisso, assim. Por que Por que não se você não mostra? se mostrar? Isso é forte. Eu acredito que eu me mostro, mas tem pessoas que convivem comigo que acham que eu não me mostro. Eu acho que isso tudo vem do lugar onde eu vim, do lugar onde eu cresci. E eu acho que vem também um pouco dos ensinamentos que eu tive, tanto de pais e tanto da comunidade onde eu cresci, sabe? Eu não acredito que eu não me mostro. Eu acredito que o eu me mostrar é quando eu e mais outras pessoas estão juntos. Não eu me mostrar o que eu fiz sozinho. Isso não vale a pena para mim. Então, eu acredito que as conquistas que eu tive, ou que eu tenho, ou que eu terei, todas elas são porque tiveram pessoas atrás, pessoas que acreditaram e pessoas que colocaram aquilo para mim. Então, no dia que eu tiver em evidência, dia que eu acreditar que eu preciso me mostrar, eu acredito que nesse dia eu não estarei sozinho. Não é o Nabila que vai se mostrar, sabe? É Nabila e as pessoas que chegaram com ele naquele lugar. Então, por isso que eu acredito que o me mostrar não é no individual, sabe? É a comunidade, quem vai comigo, quem estará comigo naquele lugar. Eu não sei se eu consegui te responder, mas... Respondeu. E aí eu fiquei pensando em várias coisas agora. Você passou um filme aqui na minha cabeça, porque sendo pessoas negras, independente do país, a gente estava ali conversando nos bastidores, de que tem algo que nos conecta, né? Que é Sim. muito maior. E eu acredito muito em aquilombamento, sabe? Tem algo que é muito maior que nos conecta, independente do país que a gente veio. Sim. E sempre foi coletivo. Eu sempre brinco e falo, gente, que no Brasil as primeiras pessoas negras que criaram o consórcio, né? Revistinha Jequiti. O que é Jequiti, gente? A gente se reunia para comprar alforria das pessoas que não tinham condições de pagarem a sua própria sim. alforria. Né? Então, a gente sempre foi se organizando dessa forma, nos terreiros, nos espaços de capoeira. Sempre foi coletiva, né, a luta. Então, eu vejo muito nisso, assim. Eu sou uma pessoa, né, que na minha família sou a primeira, que acessei vários lugares, mas quando a gente não acende sozinho. A gente acende coletivamente. Então, a minha sobrinha me ligou esse dia, tia, vou fazer minha primeira viagem internacional, porque eu me inspirei em você. Então, assim, a gente sabe que a nossa luta é sempre coletiva, assim, sabe? Então, tem toda uma discussão, inclusive, de black money, né? Sim. Que é um tema muito importante que no Brasil a gente fala pouco, que é qual o custo de ser uma pessoa negra.
Então, você quando acende, você tem que ajudar a sua família toda. Você é o arrimo da família. Na minha família é assim, se morreu alguém, levou um tiro, passou mal, qualquer coisa, eu sou a primeira pessoa a ser acionada. Sempre. E aí, tem uma responsabilidade nesse lugar, mas é sempre muito coletivo, assim, sabe? Então, quando a gente pensa numa comunidade periférica, que a maioria das pessoas são negras, as pessoas fazem mutirão para construir uma casa, para bater uma laje. Ninguém faz feijoada para si sozinho, gente. Eu nunca... Me conta alguém que já fez uma feijoada para uma pessoa só. Nem tem como fazer isso, né? Então, quando você fala, eu penso muito nessa questão de aquilombamento, sabe? De se aquilombar, de pensar coletivamente, que tem toda uma questão dos nossos griots, de ancestralidade, é muito mais profundo do que tá nessa esfera. A gente falou muito de ancestralidade ali fora. Sim. E eu acho que isso foi por um lugar também que eu queria te perguntar, porque você trouxe essa questão de você ser a primeira da geração, ou a primeira da sua família, a ter essa ascensão, ou a chegar mesmo a alguns lugares, assim. E você fala bastante das suas sobrinhas. Eu acredito que não só as suas sobrinhas, como a sua mãe também, ela deve estar orgulhosa por tudo que ela abdicou de fazer para ver você chegar num lugar, e provavelmente você chegou bem mais onde ela acreditava. Então, como que isso impacta na sua família? Como que isso impacta nas suas sobrinhas? E até onde você acha que esse impacto pode chegar? Pergunta difícil. Elas poderiam falar melhor do que eu, mas eu vejo muito orgulho, assim, sabe? Eu vejo nos olhos da minha mãe, assim, quando eu tô em algum lugar, ela, né, ela posta, olha minha filha onde tá, olha, sabe, assim, eu sempre, quando eu penso nisso, eu lembro daquela música, O Guri. Ô, guri, olha aí, ô guri. Não vou cantar aqui, né? Então vocês vão me expulsar. Apesar que eu toquei percussão um tempo. E eu penso muito nessa música, assim, sabe? Acho que minha mãe traz muito esse lugar. É uma responsabilidade, acho que muito grande. Às vezes eu fico preocupada com a responsabilidade, mas não tem outro lugar, sabe? Assim, acho que é abrir caminhos para outras pessoas. A minha sobrinha mais nova, essa semana, minha irmã me mandou uma foto que ela agora, dois diplomas, ela assim, pequenininha, com uma foto com 2 diplomas da escola. Ela como líder da escola, da classe, né? Líder de classe, e outro como parte da comissão de direitos humanos da escola dela. Então, assim... Influenciado pela tia. Aí minha irmã fala assim, olha aí, eu sou a filhinha, só emprestei a barriga, a filha é sua. Então, eu fico feliz, mas eu às vezes fico, nossa, que responsabilidade que é, sabe? E não só com a minha família. Quando eu entrei no pacto, a quantidade de mensagens que eu recebi em inbox de mulheres negras falando, você tá aí, é possível a gente tá também. Foi assustador. Eu falei isso na época para minha diretora, eu falei assim, se você visse a quantidade de inbox que eu recebi, e aí você se coloca num lugar de muita responsabilidade, porque não é só sobre você, é coletivo, sabe? Então, se eu fizer alguma coisa que não, de fato, não vá construir coisas coletivas, eu não estou só me prejudicando, estou prejudicando uma comunidade toda, né? E representatividade e representação são coisas diferentes, não é só ter uma pessoa negra no espaço. A gente sabe que o buraco é bem mais embaixo. Então... Qual a diferença? Eu sabia que você ia perguntar. Ele não ia deixar passar. Tem que aproveitar, né? Depois vão mandar o boleto pra diretoria ali, ó. Essa dupla aqui. Genebra. Gabriel, ó, então, eu tô aqui em Genebra, vindo de Nova York. Dá pra fazer um meet. Falei, Nabila, você fica ligeiro, porque a hora que eu mandar o link, a gente já entra. Foi isso, né? Mas estou aqui. Tem uma diferença, porque as pessoas acham assim, porque tem que ter uma pessoa negra nesses espaços, sabe? Tem que ter uma pessoa trans, tem que... Ter por si só não resolve o problema. Ter uma pessoa ali, porque a gente pode ter tokens, né? Que é uma pessoa ali negra só para fingir que tem. É uma pessoa única que não faz, uma andorinha não faz verão. Uma pessoa negra sozinha não faz nada. Então, e aí tem também o discurso, porque a gente tem um processo de não letramento racial. Eu, quando era mais nova, eu não era letrada racialmente. Eu não queria ser negra, inclusive, eu queria ser branca. Eu colocava
pregador no nariz para ficar com o nariz mais fino. Eu colocava pano na cabeça para o cabelo ficar escorrido. Então, eu me descobri negra com uns 25 anos aproximadamente. Eu não lembrava da textura do meu cabelo. E aí, foi um processo que foi doloroso e que foi um processo que os movimentos negros me apoiaram muito nesse lugar. Então, assim, se eu tivesse em alguns espaços sem letramento racial, eu poderia ser um desserviço, inclusive, para a minha comunidade. Porque a gente tem esse discurso da favela venceu, a favela não venceu, gente. A favela não venceu, a favela tá lá sangrando todo dia. Exato. A gente vê algumas coisas na televisão, nos noticiários. O George Floyd foi assassinado, um cara ali por conta de um guarda-chuva, mas e o que não é noticiado? Todo dia morre gente na comunidade. A cada 23 minutos um jovem preto é assassinado. A favela não venceu. Então, se a gente tem uma pessoa que tem esse discurso, que é um discurso colonizado, porque a gente aprendeu, até a nossa língua é colonizada, a gente está falando de linguagem, né? Eu falo português porque nós somos colonizados por Portugal. Então, a favela não venceu, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente tem uma educação que é colonizada, que foi o tema do meu mestrado. Nossa educação é colonizada, nossa língua é colonizada, os nossos pensamentos são colonizados, e aí nossos fazeres vão ser colonizados também. Então, essa é a diferença. Representatividade é uma coisa, representação é outra. Né? Então, qual que é a profundidade dessa representatividade? A gente tem que ter um prefeito preto. A gente teve o Pita. Sem comentários. Então, assim, não é só isso. A gente sabe que não é só isso. E aí, esse processo, eu estava falando disso ontem. Ontem eu estava... Voltei... E aí, voltando... Quando eu falo que eu volto nas minhas origens, toda vez que a minha cidade me chama para fazer alguma ação, eu vou voluntariamente. Sempre. Ontem eu estava com a Márcia Damasceno, incrível, que é coordenadora do CREPIR, que é o Centro de Referência da Promoção e Igualdade Racial, lá em Diadema. Verônica, tem uma formação para professores. Vou. Ela falou, mas você acabou de voltar de viagem? Vou, e fui. E a gente estava falando exatamente sobre isso, assim, né? Como a gente constrói esse auto-ódio, né? Tem um livro chamado Peles Negras, Máscaras Brancas, do Frantz Fanon, que ele começa o livro falando, negro não é um homem. Quando ele fala isso, ele está dizendo o quê? Que o racismo e a colonização desumaniza a pessoa negra. E aí, quando a gente vê situações como o Vini Júnior passa, né? Jogar banana, chamar de macaco, isso não é à toa. Tem um processo de desumanização de pessoas negras, né? O negro fica preso na sua negrura e o branco fica preso na sua brancura. E aí ele vai falando que, de fato, esse movimento faz com que a gente crie um auto-ódio. Eu não quero ser negra. Se ser negra, né, é ser uma pessoa ruim, é ser feia, eu não quero ser negra. Se a beleza é branca, se a inteligência é branca, né, eu quero me aproximar dessa humanidade que me foi negada. Esse é o caminho. E ainda hoje é muito dessa forma. Claro que melhoramos muito, né? Minhas sobrinhas têm super orgulho de falar que são negras. Mas é um processo de construção. Nem todo mundo tem, de fato, esse letramento racial, que é um movimento também de autoconhecimento. Eu sei de onde eu vim, por que eu gosto disso, por que eu gosto daquilo, o que eu acho belo, né? Você trabalha com moda. O que é o belo? É uma construção colonizada também. Nossos olhares são racializados. Então, essa é a diferença, assim. Não é só ter uma pessoa negra em algum espaço, uma pessoa trans. Qual o discurso que ela traz? É um discurso coletivo? Eu tenho uma notícia. Que notícia? Jogo bom passa rápido, né? Que? Verônica, primeiramente, muito obrigado. Uma vez eu ouvi de uma pessoa muito querida. É uma das melhores amizades que eu tenho, ele é o Gan. E faltava um dia pro desfile e não tinha fantasia. E aí gritaram assim, precisa lá no barracão buscar as fantasias. Ele olhou pra mim, vamos. E a nossa amizade surgiu num caminhão de fantasia. Alan Salgado, um grande amigo, excelente percussionista. E nós temos trocas que transcendem, sabe? Eu, como estudante de espiritualidade, você me presenteou com uma reflexão que a espiritualidade ela não aprisiona, ela liberta. Para você, espectador, pesquisem, leiam, perguntem aquilo que ignora, se conectem.
Quero te agradecer assim profundamente por esse testamento de ideias de fato. Deixar um beijo para minha irmã, Roberta Ferraz, doutora Jussara. E você cuida, você instrui, você ajuda. Para finalizar aqui, depois passar para você, agradecer ao Nabila. Quem cuida de quem cuida? Quem faz parte da sua rede de apoio? Tem muitos espaços, são os meus espaços de aquilombamento. É num terreiro, é no colo da minha mãe, é numa roda de samba. Tem dor que não se cura numa roda de samba, inclusive dor de amor. Roda de samba é tudo de bom. Mas são esses espaços, né? Espaços de quem cuida do cuidador. Eu sempre, quando estou nas minhas questões, a espiritualidade, né? Eu sempre tento voltar a ela. Voltar não, ela me chama o tempo todo. Não tem como eu fugir dela. Eu estava falando isso ali fora. Ela volta e fala, Verônica, vem para cá. Lá é o lugar do aconchego, né? Do dengo, né? Que é uma palavra também de origem africana. O dengo, né? Que é esse cuidado. Então, são esses lugares, espaços de aquilombamento que eu busco essa força, sabe? E aí voltar para quem eu sou, de onde eu vim, para poder seguir para onde eu quero ir. E com quem que eu quero ir também, né? Suas redes, projetos. Conta um pouquinho pra gente, para quem está nos acompanhando. Ai, vamos lá. Agora eu estou muito full time com o Pacto Global da ONU, estou à frente do movimento Raça é Prioridade, estou à frente do movimento Elas Lideram 2030, que são movimentos que buscam, são metas públicas das empresas para, de fato, alcançar a equidade de gênero e a equidade racial nas empresas. Metas de temos que ter 50% de pessoas negras em posição de liderança até 2030. Então, estou nesse trabalho hoje. Em paralelo, acabei de lançar um livro, né, sobre diversidade, equidade e inclusão, um capítulo falando sobre ESG racial, com duas colegas incríveis, Catiana Normandia e Tamílis Alves. Já tinha lançado outros livros, falando sobre, também pela PUC, sobre violência doméstica, trazendo a questão racial. E tô por aí nas redes sociais, Verônica Vassalo. Eu tenho uma página, não sei se eu falei para você, eu tenho uma página chamada Precisamos Falar de Racismo. E aí, nessa página, eu comecei, inclusive, a falar das minhas dores de racismo e tomou uma proporção, tem quase 30 mil pessoas lá. Eu sou meio ausente da página, mas às vezes eu apareço. Não coloco a carinha preta lá, mas sempre compartilho filmes, livros, pesquisas, tudo que está se falando sobre a questão racial, pessoas que a gente precisa conhecer, coisas que a gente precisa ler. Então, a página está lá e acaba sendo um acalanto para mim. E não coloco minha carinha preta lá porque a gente sabe que o racismo é muito forte, a internet acaba sendo um lugar para as pessoas se esconderem, né? E de fato, depositarem aí seu ódio racial. Então, eu tomo esse cuidado. Mas estou lá, na página Precisamos Falar de Racismo, Verônica Vassalo nas redes sociais. E quando dá, eu estou lá compartilhando as minhas ideias, as coisas que eu estou fazendo, os lugares que eu estou indo e com quem que eu estou indo também. Obrigado por ter vindo participar. Eu que agradeço ter participado disso. Ter conhecido a Verônica, trocado esse papo. E eu espero que muita gente se usufrua disso tudo. Obrigada, muito bom te conhecer também. A gente já se conectou ali fora ancestralmente. Verdade. Verônica, uma mensagem que você deixaria para as pessoas que estão acessando esse conteúdo? Tanta coisa que passa pela minha cabeça. Mas acho que eu falei isso para vocês, eu ando muito lendo e me conectando com o mestre bispo, que agora ancestralizou recentemente. Ele fala que uma pessoa anticolonial não é uma pessoa de discurso, é uma pessoa de trajetória. Então, acho que é isso que eu falo. Não adianta falar que é antirracista, falar que de fato é em prol dos direitos humanos, se não faz na prática, sabe? Eu quero ver fazer. É colocar a mão na massa, sabe? Tem um monte de hashtag Vidas Negras Importam, no dia a dia sendo racista. Então, e todas as pessoas, a gente não vai combater o racismo sem a presença de pessoas brancas, a gente não vai combater o machismo sem a presença dos homens, a gente não vai combater o capacitismo sem a presença das pessoas sem deficiência. Então, acho que é um chamado mesmo, assim. Eu sempre venho muito buscando trazer cada vez mais pessoas aliadas para essa discussão. E para essa construção, que mundo que a gente quer construir, que futuro a gente quer construir, não só para as minhas sobrinhas,
mas para todas as próximas gerações. Então, a gente vai precisar de todo mundo, né? Tem a música que fala, vamos precisar de todo mundo. E é isso, juntos, né? Não tem como fazer nada sozinhos. Sabe aquele momento papum? Pra gente finalizar com chave de ouro? Diga. Se você pudesse voltar pro seu eu do passado, lá 15, 18, aquela fase, sabe, de intensidade, o que você falaria? E pra você, o que é um bom papo de progresso? Eu falaria para mim, se joga, garota, se joga, só vai. Só vai. Eu acho que eu ia menos, sabe, antes. E papo de progresso é papo que a gente possa também falar das nossas vulnerabilidades, que a gente tenha um espaço seguro para trocar. Acho que papo sempre é progresso. Eu gosto muito de conversar. As conversas sempre edificam a minha vida. Meus melhores aprendizados foram em conversas. E mesmo as conversas difíceis. Já tive várias conversas difíceis e vou ter muitas outras. Então, papo é sempre bom. A gente sempre aprende com a troca, com a interação. Então, papo de progresso é isso pra mim. O nosso papo de progresso é para benefício de muitas, para você, espectadora, espectador que nos acompanha. Deixa aqui um comentário do que você achou dessa troca, o que te marcou. E vale lembrar, as pessoas que chegaram onde estão, elas começaram de onde estavam. Mudanças estruturais são gradativas. A melhor maneira de aprender é conviver. Aqui comigo, dando uma grande aula de vida. Sorriso mais bonito do Brasil, meu amigo Nabila. Faz um frango com batata, Verônica. Olha aí. Nossa, ó. bom demais. Vai vendendo, vai vendendo. Um abraço especial para toda a equipe da Gramofone. Obrigado pelo que vocês têm feito pelo Papo de Progresso. E esse é o Jogo Jogado da Vida. Até mais, galera. Muito obrigado.